país menos homofóbico. Esse é o tema do Rede Cabeças desta segunda-feira aqui pela UX TV. Nós que somos um canal de identidade, também parceiros do canal Futura. A cada hora, um homossexual sofre algum tipo de violência no Brasil. Nos últimos 4 anos, o número de denúncias ligados à homofobia cresceu 460%. O projeto de lei 122, que criminaliza a homofobia, foi arquivado. E o Estatuto da Família só faz aumentar o preconceito, a irresponsabilidade e a desumanidade de alguns dos nossos parlamentares. A diversidade sexual foi a motivação para 318 mortes registradas no Brasil em 2015. O número é do relatório anual divulgado pelo Grupo Gay da Bahia, a mais antiga entidade do gênero no Brasil. Desse total de vítimas, 52% são de gays, 37% travestis, 16% lésbicas e 10% bissexuais. Os estados onde ocorreram mais casos em números absolutos foram São Paulo, com 55 assassinatos, e Bahia, com 33. No entanto, se for comparada com a população total, Mato Grosso do Sul foi considerado o estado mais homofóbico pela entidade, com 6,49 homicídios para cada 1 milhão de pessoas, seguido do Amazonas, com 6,45. Com relação à população total do Brasil, o índice de assassinato de LGBTs é de 1,57 para cada 1 milhão de habitantes. A pesquisa mostra que a violência atinge todas as cores, idades, classes sociais e profissões. Entretanto, predominam as mortes de LGBTs com menos de 29 anos, que totalizam 58% dos casos. Menores de 18 anos representam 21%. Mas esses números podem ser ainda maiores, já que em muitos casos a violência contra a diversidade sexual não é investigada como principal causa de agressões e mortes. Para falar sobre isso, então, conosco, estamos recebendo aqui a Juliana Macedo, que é voluntária da ONG Construindo Igualdade. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Também a Isabela de Ávila, que é voluntária também da ONG Construindo Igualdade. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. O Bruno Mendes, que é da União Estadual de Estudantes Livres do Rio Grande do Sul. Bem-vindo. Obrigado. O Maicon Moreira, que é da ONG Igualdade LGBT Caxias do Sul. Bem-vindo. E a Cleonice Araújo, né, que é voluntária da ONG Construindo Igualdade e conselheira estadual LGBT. Obrigado. Os números assustam, né? E nós falávamos antes de começar o programa a importância de estar sempre trazendo isso à tona, trazendo para a mídia, falando, até para que isso não caia numa normalidade que se tem às vezes das informações. Cléo, eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, abrisse essa nossa conversa sobre... A gente tem uma causa para essa homofobia toda, ou a gente pode falar de preconceito? Como é que a gente entende esse processo, hein? Nesse processo que nós vivemos hoje, tá? Tanto é que o maior nível de assassinato da população de TTs, travestis e transexuais, 37%, né? É um número muito alto hoje. Mas a maior causa disso aí é por um congresso machista, um congresso conservador, e a busca da família, porque o que acontece? Se você olha todos os casos de população que foram assassinadas, inclusive LGBT, a maior população assassinada é a população trans, você vai analisar o que acontece. Quando a gente assume a nossa identidade de gênero, a nossa identidade sexual como trans ou travesti, o que nos acolhe é a prostituição. Uhum. E essa prostituição, nós estamos à margem da sociedade. Nós estamos ali sendo exposta e imposta ao mundo, né? Então, nós somos ali agredidas, violentadas, assassinadas, e por isso, e com certeza, Adri, se analisar, seria muito mais assassinatos. Então, assim, uma das grandes culpas disso daí... Sim, porque não é crime, né? Foi arquivado. Dessas violências, é a falta de lei que nos acolha, tá? Como qualquer um ser humano, tá? A falta de acolhimento da família, porque a família, nossa população LGBT, é muito importante para nós. É a nossa base para qualquer uma tribo, claro, qualquer uma população. Então, a família é um
pilar de tudo. E se nossa população realmente tiver um apoio da família... É diferente. Seria muito diferente. Nós teríamos muito mais pessoas trans na faculdade, se formando como pessoa normal, e talvez a gente não teria tantos preconceitos como a gente tem hoje na nossa população. Uma maior aceitação. A gente tem algumas imagens que nós separamos aí da internet, de uma notícia que é do ano passado, que falava sobre a Ku Klux Klan, que estava, né, também distribuindo cartazes e estava chamando para a questão da intolerância, para essa violência, que é uma violência às vezes velada, às vezes nem tão velada assim, mas que se tem, né, contra essa população, essa comunidade. Maicon, queria que tu falasse um pouco disso. Bruno, também, vocês são convidados a participar da conversa. Bom, sobre essa questão da violência, né, contra a população LGBT, é interessante ver esses números que o GGB lança todos os anos e que também a gente tem um mecanismo do governo federal, que é o Disque 100, que agora, honestamente, eu não sei mais se ele existe, né? Mas é que em 2004, o governo Lula, ele implementou o programa Brasil Sem Homofobia, né? Que era justamente para combater essa situação de violência contra a nossa população. Em 2010, o Disque 100, que é um telefone de denúncia para o governo federal, ele passou a receber também denúncias de violência contra a população LGBT. E quando a gente fala em criminalização da homofobia, da lesbofobia, da transfobia, não é, como muitos argumentam, um privilégio, né, frente às outras violências que as pessoas sofrem. Mas é justamente um reconhecimento, né? E mais também por questão estatística, porque quando a gente sabe aquilo que acontece, a gente pode se preparar melhor em termos de política pública. Claro. Então esses números, eles são muito importantes. Por exemplo, esses números que foram apresentados agora, eles já são altos, né, se a gente for parar para analisar. Em relação ao mundo, seria maior ainda. O Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo inteiro. Mais do que os países islâmicos, que são extremamente radicais em relação aos LGBTs, que alguns outros países que têm de morte, né? Tem pena de morte. Sim. E em 2014, o Brasil atingiu o patamar de 50% das mortes do mundo inteiro. E isso vem da onde, hein, Bruno? Essa violência toda? Eu acho assim, eu acho que muito da questão assim, por mais dos avanços que nós tivemos, né, enquanto comunidade LGBT, muito também provindo dos governos populares do último período, né? Hoje nós temos um reconhecimento, né, da união afetiva, né, a questão que proporcionou para a questão da adoção, tudo, mas apesar disso ainda nós temos uma triste realidade de um Estado que não nos reconhece, né, não nos quantifica quantos nós somos, onde nós estamos, né, isso dificulta a gente criar e acessar políticas públicas especificamente para os LGBTs, né, e também ter qualidade nos serviços básicos, né, como educação, saúde e também segurança. Mas nós enquanto estudantes a gente tem que entender que eu acho que muito da base de tudo isso, né, como a Clã falou, é a nossa família, né, que começa a primeira violência que tu sofre é dentro da instituição familiar, né, que hoje é a mais opressora, principalmente não só para os LGBTs, mas para as mulheres também, né, que a violência começa a vir dos pais, dos parentes que não aceitam a orientação sexual dos seus pares, né, e também de uma educação ainda muito fechada e não voltada para a diversidade, né, uma educação que ela é machista, ela é sexista, ela define o papel do homem e da mulher, né, e exclui toda uma diversidade étnico-racial, né, étnico-racial, cultural e sexual também, que compõe a diversidade. Eu acho que isso é uma das coisas que mais influenciam. E quando a gente fala essa questão do criminalizar a LGBTfobia, eu acho que é uma parte crucial, um ponto importante, porque hoje, por exemplo, um crime de homicídio, ele é julgado pelo artigo 121, né, do Código Penal, que é o homicídio. Mas a gente entende que um crime voltado para LGBTfóbico, né, que a gente fala, muito voltado o ódio pela orientação e intolerância, orientação sexual, é diferente, é uma morte, porque não é apenas uma morte. Tu visualiza o ódio e a intolerância no corpo da vítima, né? Não é uma facada, são várias, são desconfigurar o corpo, né? Então acho que isso é muito importante e a gente tem que ter esse maior amparo,
né? Quando muitos LGBTs, quando vão, por exemplo, registrar suas ocorrências, por exemplo, tem os próprios policiais, né, os próprios profissionais da segurança se recusam a colocar exatamente, né? Acho que isso é muito velado pelo sentimento de não aceitação da própria pessoa, né? Que existe muito isso. A pessoa não se aceitar e exprimir isso através do ódio, né? A pessoa não se aceita, acaba sentindo ódio das pessoas que são aceitas. Exatamente. E daí o que acontece exatamente essa quantidade de facadas excessivas, essa falta de tu poder ser livre, de ser quem tu quiser, né? Eu acho que isso é um dos motivos também que facilita muito a homofobia. Eu penso que está na sociedade em si, porque já aconteceu vários casos comigo, porque a minha família sempre me amparou, sempre tive um bom amparo nessa questão, mas quando eu saí para a sociedade, para a realidade, eu vi que não era a minha família. Tanto é que às vezes eu saio com as minhas amigas, os policiais pedem pra gente se retirar de um local público, que é a Praça Dante, pra gente ir pro Parque dos Macaquinhos. Em primeiro lugar, antes de ser lésbica, eu sou mulher. E eu sei o que vai acontecer comigo se eu ficar num parque desamparada à noite. Daí a gente pensa, sendo lésbica, pra quem que a gente vai recorrer? Se os próprios policiais fazem isso, se eles mandam a gente sair dali. Então, acho que já começa aí a homofobia. Porque se fosse qualquer outra menininha que não fosse uma lésbica, que estivesse ali, não ocorre isso. Mas ao eles ver que é uma lésbica, eles acham que, por exemplo, eu sei me defender porque eu tenho aulas de boxe e autodefesa. Mas existe muitas, como a Luana, o caso de São Paulo, que foi espancada. Isso, eu ia lembrar dela agora. Infelizmente, ela... Isso porque ela só fez um pedido, né? Uma exigência de que ela fosse revistada por uma policial mulher. Isso. E isso está acontecendo muito e o nosso caso tem menos mortes, sim, com certeza, que é o que eu sempre falei. Só que, assim, muitas lésbicas, elas se fantasiam. Eu falo fantasia. Vou trocar teu microfone, Juliana. Eu falo fantasiam porque elas não vivem a realidade que elas gostariam de viver. Por quê? Porque elas não se assumem para a sociedade, porque elas sabem que a partir do momento que se assumir, vai ser totalmente outra realidade, que foi o que aconteceu comigo e infelizmente acontece em tudo. Na educação, na área da saúde. A gente não tem direito de ser mãe. A gente... Se uma mulher, o marido é infértil, ganha inseminação artificial pelo SUS. Mas agora a gente tem que recorrer à justiça e... Sim. Às vezes, até é negado pela justiça. Então, infelizmente, essa é a realidade. E acho que tu carrega aí, a bandeira ela é muito importante. E aí, Juliana, você é mulher, você é negra, você é lésbica, quer dizer, vem de vários lados, né? Esse preconceito todo. E PCD. E PCD. São várias lutas. A gente vai fazer um breve intervalo, volta na sequência com mais discussão aqui no programa Rede Cabeças. Acompanhe pela UX TV a mais tradicional manifestação de fé da região nos domingos de manhã. Missa Dominical, direto do Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, em Farroupilha. Logo após, acompanhe a palavra do Bispo Diocesano de Caxias do Sul. Missa Dominical, ao vivo às 11 da manhã. Na UX TV, canal de identidade. Estamos de volta com o programa Rede Cabeças, aqui pela UX TV. Hoje nós estamos falando a respeito da questão da diversidade sexual e também por um país menos homofóbico. Nós estamos conversando com os nossos convidados aqui, que têm uma relação direta com essa questão aí da diversidade sexual e da luta por esses direitos. Nós vamos conferir agora um trecho de um bate-papo que nós fizemos com a Maria Berenice, ela que foi uma juíza, hoje ela está aposentada, e que ela discute, fala e batalha muito pela questão dos direitos dos homossexuais. Os direitos dos homossexuais são reconhecidos exclusivamente pelo âmbito da justiça, sem termos uma legislação, porque até temos um Congresso Nacional extremamente conservador, extremamente voltado a essas questões, esse fundamentalismo religioso, e algo, no fundo, um pouco perverso,
porque não reconhece direitos. E depois assim, fica uma situação complicada. Então a justiça consegue conceder direitos. Então admite o casamento, pensão por morte, aceita a possibilidade da adoção por homossexuais, isso também já está bem reconhecido, o uso dessas técnicas de reprodução assistida. O que a justiça não consegue fazer é punir a homofobia, que são os crimes de ódio praticados com homossexuais. Não se tem uma quantificação oficial no Brasil, mas o que se tem através de ONGs que, por meio de notícias, de jornal, conseguiram contar, a cada 28 horas no Brasil, um homossexual é vítima de algum tipo de violência, praticamente de um homicídio a cada 28 horas. Isso é um número perverso, é quase uma guerra, né? E isso a justiça não tem como banir, não tem como punir esses crimes de ódio. Daí a necessidade de se ter uma legislação para se avançar em termos de reconhecimento de todos os direitos. Maria Berenice, que a gente entrevistou o ano passado, quando a Universidade de Caxias do Sul ganhou um selo, né? Foi reconhecida por esse selo como amiga da diversidade sexual. Eu queria falar do Estatuto da Família, né? Queria perguntar, não sei quem que começa com essa história, mas assim, é uma situação complicada que está tramitando e que parece que não vai ser arquivada, né? Na verdade, é uma coisa que a gente antes, né, estava meio conversando. O Estatuto da Família, ele vem, né, de uma bancada evangélica fundamentalista, né, conservador, dos setores mais conservadores, né, reacionários da nossa sociedade como um todo. E ele vem para tipificar, né, e padronizar o conceito de família, né. Esse estatuto, ele prevê a composição de uma família entre um homem, uma mulher e seus filhos, né, apenas isso. Que não dialoga hoje com a nossa realidade de Brasil, né, nossa realidade de sociedade. Né, eu acho que temos, por exemplo, um projeto em contraponto ao Estatuto da Família, que é o Estatuto das Famílias, né, que tipifica mais de 9 tipos de família e que dialoga mais com a realidade, incluindo nós, né, LGBTs, né, casais homoafetivos. Acho que a gente tem que dialogar muito isso. Ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, né, hoje a gente tem uma bancada conservadora que cresceu no último período, desde 2014 para cá, e vem implementando diversos retrocessos. Nós entendemos que isso é totalmente um retrocesso, porque institucionaliza a LGBTfobia, né? Coloca o amparo da lei, tipo, tu ser uma família, tu não reconhecer aquela família, aquela constituição, né? Até então, porque coloca num padrão apenas somente aquele grupo de pessoas podem ser família. E existem outras ramificações de família, né? Não necessariamente precisa ser LGBT, tem as mulheres solteiras, tem os pais solteiros, né? Então, tu padronificar que somente aquilo é família é tu excluir as outras pessoas, né? Você excluir. E existem famílias LGBTs e elas merecem ser reconhecidas como família também, né? Acho que isso que é importante. Agora, é tão surreal isso, porque parece em pleno século XXI, é difícil de acreditar. É muito retrocesso. Nós tivemos também esse caso também, Adri, eu lembro do Plano Municipal de Educação, que alguns vereadores do município, dois vereadores do município, que não vale nem a pena lembrar o nome das pessoas, que usaram a família verdadeira para tentar burlar o Plano Municipal de Educação. Então, assim, inclusive um desses vereadores não se encaixa no novo padrão da família, do Estatuto da Família, porque ele e a esposa, então não se encaixa. Ele tem que ser ele, a esposa, o filho, o periquito e o papagaio. Aí se encaixa no novo Estatuto Conservador da Família, que ele prega, que é o Estatuto. Mas se ele prega e se ele mesmo não está adequado, então assim é adequado novo estatuto que ele mesmo está defendendo, inclusive dentro do próprio município de Caxias do Sul, a gente acaba ficando assustadora a situação, né? É uma briga de ódio realmente, onde a gente começa a analisar que é onde está o ódio, onde a gente começa a analisar aonde está as pessoas conservadoras. Sim. Né? O que é a política do nosso município? Quando eu entro numa Câmara de Vereadores do município de Caxias, onde eu resido, vejo ali um crucifixo. Então, que estado laico é esse? Claro. Então, nada contra as religiões, mas vamos respeitar que ali é um espaço neutro. A partir do momento que os vereadores, deputados, senadores e prefeitos, quem foi eleito pelos votos da população, entenderem que eles estão ali representando uma população que votou nele.
Que ali ele não tem sexo, ali ele não tem cor, ali ele não tem religião. Realmente, muitas questões de preconceito, discriminação em todos os gêneros, vai estar assumindo no nosso Brasil. Mas até isso, espero estar viva para que isso algum dia aconteça. Mas vai ser bem longe e a briga é bem forte. Maicon, a gente tem nós até fizemos algumas vezes aqui programas também falando sobre a questão da intolerância, porque a intolerância, ela parece que vai se espraiando, assim, né? Ela vai pegando vários setores e vários movimentos e várias lutas. Às vezes, parece que a gente vive uma releitura do próprio fascismo, né? E no fascismo também tinha uma violência contra... No nazismo, nem se fala, né? Uma violência que era bem explícita, né? Contra o movimento LGBT. Como é que tu vê isso? Eu acho que o grande problema é quando tu define padrões, né? Quando tu define padrões, tu automaticamente exclui tudo aquilo que não está dentro daquele padrão pré-determinado. E aí não excludente, né? né? Sim, e aí não é só em relação a gênero, a sexualidade, enfim. É corpo, padrão alimentar, cultura, todas as diversidades que englobam, né, as pessoas. Então, sempre que tu determina esse padrão, tu acaba excluindo tudo que tá para fora. E quem tá dentro do padrão, de alguma forma, se entende como numa posição, né, isso é minha opinião, uma posição de dominação superior daquele que tá para fora. E para mim, a intolerância, ela começa muito daí. Então, falar de gênero e sexualidade dentro de um plano de educação, dentro de uma escola, por exemplo, é tu permitir com que o debate sobre essas diferentes diversidades que a gente tem, não só em relação a gênero e sexualidade, mas tu vê que o nosso assunto ele se amplia para muitos outros debates, né? É por isso, não é dizer que um menino não pode ser homem ou pode ser mulher se ele quiser, se ele não quiser, enfim. O debate é muito mais amplo. E a intolerância ela vem muito por isso, de não entender qual é o debate que a gente propõe. É verdade. E Juliana, será que a gente conseguiria em algum momento romper com esse padrão que se estabelece? Acho que a gente conseguiria romper esse padrão de padrões se a sociedade aceitasse que nem todo mundo gosta do preto, que alguns gostam do branco, do azul, do rosa. E que não tem problema nenhum. Que não tem problema nenhum, que as pessoas são diferentes sim, só que elas querem apenas viver suas vidas, elas não querem atrapalhar a vida dos outros como é o que a sociedade acaba fazendo com nós, nos colocando numa caixinha e dizendo que a gente tem que viver esses padrões. E a gente não quer viver esses padrões. Rotulando, né? A gente ser rotulado, né? Sim, a gente quer só aquilo. A gente quer ter igualdade, a gente não quer ser vista, ali é lésbica. Não, eu quero que as pessoas me vejam, ali é a Juliana, ali é a Cleonice, ali o Maico, ali é a Isabela, ali o Bruno. Não rotular, porque o que acaba acontecendo, eles rotulam muito as pessoas e eu acho que a partir do momento que esses rótulos se quebrarem e a sociedade abrir mais a mente, eu acho que vai ser um pouco mais tolerante. Dialogar mais, né? Eu acho que isso também, que nem é a educação. É a única saída, é o único formato. Tem que se falar, sim, de gênero sexual dentro das escolas, ensino, tanto fundamental, tanto médio. Não aquela coisa criada que parece que, né, que foi contra, por exemplo, eles criaram a ideologia de gênero. Eles estão criando uma ideologia de gênero. Isso, na verdade, parece que está formando LGBT. Sim. Na verdade, você está incluindo as pessoas naquele grupo, né? Você está vendo um ensino para a diversidade, para o respeito à diferença, ao que não é igual, né? Eu acho que esse respeito é a única saída, né? Encontrar essas brechas, né, de entrada. A gente tem também uma questão muito importante, acho que é interessante falar, que acho que também vai de contra essa questão, que evolui na questão da PL 122, que é o proposto pela OAB, que é o Estatuto da Diversidade, que para além de criminalizar a LGBTfobia, que é um ponto muito importante, crucial para nós, ele também prevê a inclusão, né, e a conquista de direitos e oportunidades para a comunidade LGBT, de todas as formas de opressão, seja ela, né, contra a mulher, negros e negros, contra outras culturas. Eu acho que é isso que é importante, a gente tem que levar esse debate, né. Adiante. Cléo, a gente está quase encerrando, eu tenho 2 minutos e meio. Vamos falar, tem muitas atividades acontecendo aí nessa segunda, mas principalmente para amanhã, né? Para as pessoas se organizarem. Isso mesmo. Nós temos um projeto de lei que a gente vai estar sendo reapresentado. Esse projeto foi apresentado há 12 anos atrás para a vereadora Ana Corso, foi reapresentado para a vereadora Denise Pessoa
há uns 3 anos atrás, e vamos estar cobrando porque esse projeto foi engavetado de novo, que criminaliza vários tipos de preconceito sofrido por toda a nossa população LGBT, pelas pessoas afrodescendentes, que são diferentes, né, que fogem do nosso padrão. Então nós vamos estar com um ofício amanhã, protocolando simbolicamente amanhã na Câmara de Vereadores. Às 11h30 nós vamos estar na Praça Dante, fazendo um ato simbólico ao nosso coração de Caxias, que é o nosso chafariz ali, e panfletagem explicando o que é homo, lésbica, transfobia. Às 16 horas vamos estar às 14 horas vamos estar na frente do clube de basquete de Caxias do Sul, onde nós vamos estar fazendo um ato simbólico por uma discriminação sofrida por uma transexual dentro do aeroporto, tá? Onde usaram ela como chacota, enfim. Às 16 horas estaremos na Câmara de Vereadores, mais uma vez, para protocolar esse documento, solicitando o desarquivamento e o andamento desse projeto de lei, que será muito importante para nós, pessoas diferentes do município de Caxias do Sul. Tá? Às 19h30, vamos fazer nossa atividade, que é a LGBTfobia, onde nós vamos estar tendo um mini seminário, onde vai estar discutindo algumas pessoas que, primeiramente, compraram uma briga dentro do município de Caxias do Sul, para poder coisar. E nós temos aqui também o nascimento de um novo grupo, que eu queria que o Bruno falasse. Dia 18 nós vamos ter uma ação, né, de boas-vindas dos LGBTs para os estudantes da UX, aqui ali no Centro de Convivência. Eu convido a todos e todas a participarem, com intervenções artísticas, músicas, intervenções de fala. E nós vamos ter também o lançamento do coletivo de estudantes LGBT da UX, que eu acho que é uma coisa muito, um marco muito importante. Exatamente, que é uma coisa que nunca esteve na instituição, né, da universidade. Eu acho que debater e também ajudaria nessa questão de desconstrução e aquela educação para a diversidade, né? Com certeza. Gente, obrigada pela vinda de vocês. A gente encerra hoje o programa por aqui, mas essa é uma discussão que não se encerra, que a gente volta com certeza no próximo momento a continuar discutindo, falando e quem sabe sim conseguir mudar esses padrões e essa mentalidade toda. A gente se encontra numa próxima. Obrigada mais uma vez. Até.